Hunter x Hunter está de volta e sempre que temos o retorno da publicação do mangá, é hora da gente revisar algumas informações sobre esse universo e o andamento da história que a gente inevitavelmente acaba se esquecendo. Hunter x Hunter é um anime repleto de mistérios, mas nada se compara ao enigma que é o Continente Sombrio. E por isso, nesse vídeo, vamos relembrar tudo o que sabemos sobre o Continente Sombrio de forma atualizada para facilitar a vida de vocês. Vamos falar sobre as 5 calamidades, as viagens já feitas até lá, o ancestral do nosso protagonista Don Fricks e várias outras informações bem legais para vocês. Então, se você ficou curioso com o tema do vídeo de hoje, não esquece de mandar aquele Jankengu no botão do like e fique sabendo que aqui na página inicial do canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos aprofundando esse universo tão rico que é o universo de Hunter x Hunter, com temas super legais, assim como esse aqui. E para você não perder os próximos vídeos, é claro, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo, de ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal, que eu já tô preparando para vocês e deve sair logo logo. Vamos lá! No universo de Hunter x Hunter, o mundo humano é como se fosse uma pequena bolha de segurança, localizada no centro de um gigantesco corpo d'água chamado Lago Mobius. Tudo que a gente conhece, todos os continentes que vemos no mangá, são apenas uma pequena fração do que existe de verdade, já que ao redor desse lago se estende o Continente Sombrio, uma massa de terra tão vasta e inexplorada que faz o resto do mundo parecer praticamente um playground infantil. Mas por que o Continente Sombrio é tão importante? Primeiro que quase tudo que existe nele ainda é um grande mistério, e isso por si só já capta a nossa curiosidade, mas principalmente porque tudo de mais importante que acontece na história de Hunter x Hunter tem as suas raízes ou consequências ligadas a esse continente. O Continente Sombrio é o verdadeiro motor por trás de cada evento crucial no mangá. Lá não é apenas uma terra de oportunidades e riquezas incalculáveis, mas sim um lugar onde a própria existência da humanidade é ameaçada por forças que vão além da nossa compreensão. Vale lembrar que as formigas quimera, a maior ameaça que a humanidade já enfrentou, teve a sua origem no Continente Sombrio. E adivinha só, essa espécie foi classificada com nível de ameaça de ranking B, possuindo um nível inferior às outras 5 calamidades conhecidas pela humanidade que também se originam no Continente Sombrio. Agora, imaginem o que mais pode existir naquele continente e que a humanidade ainda desconhece. Ou pior, imaginem o nível de ameaça que as próprias formigas quimera poderiam atingir se elas não tivessem sido impedidas pela humanidade e continuassem a evoluir sem parar. Sem dúvidas, o desafio que a humanidade precisou enfrentar poderia ter sido muito pior, e olha que esse já foi um desafio a nível apocalíptico para a humanidade, considerando o rápido nível de evolução que elas conseguiram alcançar. Mas acontece que, na realidade, a humanidade já vem experimentando algumas das calamidades do Continente Sombrio, criaturas que acabaram sendo trazidas para o nosso reino em decorrência de viagens feitas ao continente. Vamos então falar das 5 grandes calamidades que ameaçam destruir a humanidade diariamente. Entidades ou fenômenos tão perigosos que simplesmente estar na sua presença pode significar o fim da humanidade como conhecemos. Primeira calamidade, Bryon, a arma botânica. A primeira dessas calamidades é Bryon, uma entidade que aparentemente é um corpo humano com uma esfera enorme no lugar da cabeça. Ela exterminou quase uma expedição inteira, liderada pelos Estados Unidos de Sahura, quando eles foram explorar o continente e acabaram se perdendo numa floresta gigante. Depois de andar cerca de 400 quilômetros, encontraram ruínas de uma cidade antiga com um labirinto misterioso. Lá, descobriram ervas que curavam 10.000 tipos de doenças e deram de cara com Bryon, o guardião das ruínas. Ele simplesmente destruiu tudo num piscar de olhos, deixando apenas 2 sobreviventes. Ninguém sabe exatamente o que Bryon é ou como ele funciona, mas de acordo com Jim Fricks, ele é bem perigoso, com uma classificação de ameaça nível A. E sabemos também que ele é capaz de matar centenas de exploradores de elite com uma facilidade assustadora. Segunda calamidade, Hellbell, a cobra de 2 caudas. Hellbell, a segunda calamidade, é uma criatura ainda mais aterrorizante que parece uma cobra, mas com 2 caudas. E o pior dela é que ela não apenas mata, mas ela infecta sua presa com desejo homicida, transformando amigos e companheiros em assassinos. Quando a Federação de Otima organizou uma expedição ao Continente Sombrio atrás do arroz nitro, um alimento que promete aumentar a longevidade, eles passaram pelo sul do Lago Mobius e acabaram parando em um pântano. Lá, quase
todo o grupo foi atacado por Hellbell e só 11 pessoas conseguiram sobreviver. De acordo com os relatos, ela infectou suas vítimas com um desejo incontrolável de matar, um verdadeiro pesadelo que exterminou 99% da expedição de Oshima. Jim Freaks avalia o nível de ameaça dele como B+, e o mais assustador é que ainda não foi encontrado evidências diretas de Hellbell no reino humano, o que significa que ele poderia estar à espreita esperando o momento certo para atacar. Terceira calamidade, Pep, a besta guardiã dos humanos. Já o próximo da nossa lista é o Pep, a entidade que simplesmente se alimenta da força vital das pessoas enquanto oferece prazer em troca. Olhando assim, parece um bom negócio, não é? Mas obviamente isso não passa de uma armadilha. Pep mantém os humanos como animais de estimação, alimentando-se deles lentamente enquanto os faz acreditar que estão vivendo uma vida maravilhosa. Quando a União BGROC mandou 1000 pessoas para uma expedição, durante a jornada eles descobriram um mineral raro chamado Unnamed Rock, que quando submerso em água, mesmo com uma pequena porção, isso pode gerar 20.000 kW de energia por um dia inteiro. Porém, a má sorte deles foi acabar no território de Pep, que os destruiu com facilidade, deixando só 7 sobreviventes. Algumas das vítimas foram encontradas no mundo conhecido e estão guardadas em segredo no porão da Agência Internacional de Licenças. Uma das poucas coisas que se sabe sobre Pep é que foram mostrados vários pares de olhos no capítulo 341, o que pode significar que Pep pode ser uma espécie inteira e não só uma única criatura. Quarta calamidade, Ai, a codependência do desejo. Já a quarta calamidade, Ai, é uma criatura que concede desejos, mas a um custo terrível. Pouco se sabe sobre a aparência de Ai, mas parece ser uma forma de vida gasosa. A própria Nanika, através da Aluka Zoldyck, é uma dessas calamidades e já vimos o que ela é capaz de fazer. Os desejos concedidos por uma Ai podem exigir sacrifícios humanos em massa. Além disso, o desejo de Nanika em agradar aos outros e sua devoção ao Killua podem estar relacionados à descrição de Ai como a codependência do desejo. Não é à toa que a palavra Ai significa amor em japonês. A calamidade Ai, conhecida como Nanika pela gente, pode muito bem ter vindo até o mundo humano e possuído o corpo da Aluka após Zig Zoldyck ter ido e voltado do continente sombrio. E por ter sido obrigado a trazer uma calamidade com ele, essa calamidade pode ter se apossado do corpo da sua descendente Aluka. Para quem não lembra, Zig Zoldyck foi junto de Netero e também de uma outra garota, os três até o continente sombrio e depois retornado vivos. Além disso, existe a possibilidade de algo parecido com isso ter acontecido com a viagem feita por Don Freaks ao continente sombrio, que teria sido obrigado a enviar uma calamidade de volta para o mundo humano e séculos mais tarde, essa calamidade tendo se apossado, entre aspas, do seu descendente Gon Freaks. Sabemos que a calamidade Pep, citada anteriormente, possui a habilidade de conceder o prazer absoluto em troca da vida de suas vítimas, e foi exatamente isso que vimos o Gon fazendo ao matar a Pitou, trocando a sua vida por um momento de satisfação e um prazer absoluto ao matar aquela que foi responsável pela morte do Kaito. Se colocarmos em paralelo até a imagem que vimos das vítimas da calamidade Pep, com aqueles fios saindo das suas cabeças que são responsáveis por drenar as suas vidas, se assemelha muito ao cabelo infinito do Gon na sua forma adulta. Então, talvez o que o Gon teria feito naquele momento não seria um simples contrato de Nen por conta própria, mas sim um contrato de Nen com aquela calamidade trazida pelo seu antepassado Don Freaks. Assim como a Nanika foi dita ser uma usuária de Nen, as suas habilidades serem oriundas de uma habilidade de Nen, pode ser também que a habilidade dessa outra calamidade Pep também seja oriunda de uma habilidade de Nen. E por isso, essa habilidade foi concedida para o Gon e por isso ele se tornou tão poderoso. Mas caso você queira saber mais sobre essa teoria insana, eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre ela na playlist do canal. Mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link no final desse vídeo para quem quiser assistir. Quinta calamidade, Zobae, a doença da imortalidade. E por fim, temos Zobae, uma doença que é um verdadeiro paradoxo. Ela pode matar instantaneamente, mas se não o fizer, condena a vítima a uma imortalidade horrível. O que temos de conhecimento é que, de todos os membros da expedição que contraíram essa calamidade, só um sobreviveu. Esse único sobrevivente, um caçador, adquiriu a incrível habilidade de viver de forma totalmente autossuficiente, sem precisar
precisar de sustento por anos e se tornou praticamente imune à morte. Dizem que esse autossustento vem da capacidade de se alimentar da própria carne e que a doença acelera muito a regeneração dos tecidos. Agora, imagina viver para sempre, mas em um estado de degradação constante, onde você é forçado a comer sua própria carne regenerada. Isso é o que Zobae faz se você conseguir sobreviver. Simplesmente aterrorizante. Mas afinal, de onde vem todo esse conhecimento sobre o continente sombrio? Bom, séculos atrás, um explorador chamado Don Fricks escreveu um livro chamado Jornada ao Novo Mundo, detalhando suas descobertas nesse território proibido. Na época, o livro foi considerado uma ficção lunática e foi descartado. No entanto, conforme eventos estranhos e calamidades começaram a surgir no território humano, as pessoas perceberam que Don Fricks estava certo. O que ele documentou era real e, pior ainda, só metade da jornada foi registrada. A outra metade ainda está sendo escrita e vale destacar que Don Fricks tem mais de 300 anos de idade, o que provavelmente significa que ele tem prolongado a sua vida se alimentando daquele arroz nitro que eu citei agora há pouco. E agora você deve estar se perguntando por que diabos alguém iria querer explorar um lugar assim? E a resposta é simples: tesouros incalculáveis. O próprio arroz nitro que eu acabei de citar tem o poder de prolongar a vida humana indefinidamente, ou o minério inanimado capaz de gerar energia ilimitada, e ainda existe uma erva que cura todas as doenças, o elixir da Trindade e assim por diante. Ou seja, existem inúmeros artefatos pelos quais vários exploradores arriscam suas vidas no continente sombrio, mesmo sabendo que as chances de voltar são praticamente nulas. Isso porque, se você conseguisse voltar de lá com pelo menos uma dessas coisas, mesmo que seja apenas um punhadinho de terra, sem formiga, é claro, né? Você provavelmente se tornaria um bilionário. E é por isso que, mesmo sabendo dos riscos, muita gente insiste em continuar explorando o continente sombrio. E por mais que, falando assim, pareça um absurdo que existam pessoas que continuam indo até lá, não podemos esquecer que o continente sombrio é, na verdade, uma referência à África. Não só visualmente, ali literalmente falando, mas por ser também um lugar cheio de minérios e recursos com uma alta probabilidade de te tornar rico. Vamos só colocar em perspectiva para vocês entenderem o verdadeiro perigo do continente sombrio. Se todas as calamidades que conhecemos até agora são basicamente a base da pirâmide em comparação com o que está escondido mais ao fundo do continente, o que é aquela mão gigantesca saindo do horizonte, ou aquelas 3 sombras colossais que são 2 vezes maiores que quaisquer continente do nosso mundo, e mais aquela cabeça enorme e flutuante, seriam capazes de fazer? É assustador só de imaginar. E falando em coisas flutuantes, se você reparar no mapa do continente sombrio, dá pra ver umas ilhas celestes que são colossais de tão grandes. Tranquilamente, elas têm o tamanho de todo o território humano. E até parece um lugar seguro, né? Mas do jeito que as coisas são por lá, eu não colocaria a minha mão no fogo. Até porque tudo no continente sombrio tá pronto pra te matar de formas inimagináveis. Porém, nem todo mundo que vai até lá se deu mal, né? Lembram do Isaac Netero? Pois é, ele não foi uma, mas sim 2 vezes até lá e sobreviveu. E ele nem estava procurando riqueza, mas sim um oponente forte o suficiente para uma batalha de vida ou morte. Só que pro azar ou sorte dele, ele não encontrou vitória nem derrota. Só sobreviveu, o que já é um feito e tanto, convenhamos. A única coisa que intriga é que ele foi lá uma segunda vez, mesmo sabendo que não iria encontrar o que procurava, uma batalha de verdade. O que nos leva a pensar, será que ele foi como um guia para outra expedição? A gente não sabe. A única coisa que sabemos é que Netero fez uma pressão gigantesca para banir as viagens até lá, e essa proibição só foi levantada depois da morte dele. E agora, as 6 nações e a Associação Hunter decidiram juntar forças para tentar conquistar o continente. Se vai dar certo, honestamente, eu tenho as minhas dúvidas, mas uma coisa é certa: só o processo de chegar até lá já vai ser um pesadelo logístico enorme. A viagem por si só é praticamente impossível para a tecnologia humana atual, as ondas são gigantescas, os predadores marinhos são monstruosos e a distância da fronteira até o continente é absurdamente grande. Tanto que até hoje, mesmo com todas as excursões até lá, nenhum humano conseguiu chegar lá sozinho.
Além disso, ainda é necessária uma parada obrigatória, onde você precisa negociar com uma das bestas mágicas chamadas de porteiros. Eles controlam o único caminho seguro até o continente, mas não fazem isso de graça. E é aí que entra uma entidade chamada Guia, que não só te leva até lá, mas também fica com você durante toda a sua jornada. E se tudo der errado, é esse guia que traz os sobreviventes de volta e de quebra amaldiçoa a humanidade com uma calamidade do continente sombrio. Curiosamente, dizem que inclusive a humanidade pode ter se originado no continente sombrio, o que é até meio estranho se parar para pensar, no nível de poder que habita aquele lugar, principalmente quando a gente percebe que aqui no mundo humano nós estamos no topo da cadeia alimentar e lá nós estaríamos na base, ou até abaixo disso, No mapa existe até uma cidade antiga registrada que pode ser onde Don Fricks, o autor da jornada ao Novo Mundo, ainda possa estar vagando, escrevendo as suas descobertas. E se a raça humana tiver vindo mesmo do continente sombrio, talvez os nossos ancestrais tenham acabado se estabelecendo no centro do lago Mobius, justamente por precisarem fugir dos perigos que haviam no continente. De qualquer forma, uma coisa que não podemos esquecer ao analisar o que sabemos sobre o continente sombrio é ficar com os olhos bem abertos em relação ao Beyond Netero, filho de Isaac Netero, já que ele já foi uma vez até o continente sombrio e, pelo que parece, ele não tem o menor receio de ameaçar toda a humanidade se for para conseguir voltar até lá. E agora a grande questão é, com o universo de Hunter x Hunter sendo expandido de uma forma assim gigantesca, será que o Togashi vai ter condição de explorar tanta coisa antes da sua coluna se esfarelar? Deixa aí nos comentários se vocês acham que o homem ainda vai conseguir finalizar a obra ou não, Ou se pelo menos a gente vai conseguir chegar até o continente sombrio. Lembrando que se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra de deixar aquele like e conferir a sua inscrição, que o próximo vídeo deve ser um resumão atualizado sobre o arco da Guerra de Sucessão que tá rolando dentro do navio baleia em direção ao continente sombrio. Vale lembrar que algumas dessas teorias foram adaptadas do canal New World Review, então não deixa de conferir o material original para mais detalhes. E agora, caso você queira saber mais sobre Gon Fricks ser, na verdade, uma calamidade do continente sombrio, é só conferir esse vídeo que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!